O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Coisa boa, maravilha, poder sentar, irmãos. Obrigado aí aos nossos irmãos que nos conduziram tão lindamente a esse momento de louvor. Eu convido a você a abrir a palavra do Senhor lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 9. O tema proposto para o culto da grande comissão de hoje, como também divulgado, é aprendendo a olhar como Jesus. Aprendendo a olhar como Jesus. É um texto muito missionário, é um texto que nos faz refletir sobre Jesus nos ensinando a fazer missões, mas acima de tudo, Jesus nos ensinando com o seu olhar. Como que Jesus vê os perdidos, os pecadores, os aflitos, os angustiados. E convida a igreja a olhar como ele olha. Vamos ler a partir do versículo 35 ao 38. Diz assim o texto da palavra de Deus. Mateus 9, 35 a 38, acompanha a leitura. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Deus, mais uma vez eu suplico, a tua palavra é lida e somente a sua leitura já nos edifica. E agora que vamos compartilhar verdades contidas da tua palavra, que sejamos edificados e iluminados pelo teu Santo Espírito. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Olhar. A palavra olhar significa mais do que enxergar. É distinguir, descortinar. De fato, nós podemos olhar para esta palavra, como o próprio texto diz, e que quando nós olhamos algo, além de uma imagem que se reflete, tudo que contém nessa imagem, nós começamos a refletir sobre ela. Quando nós amanhecemos o dia e algumas pessoas preocupadas com o tempo, se vai dar tempo de sair, se vai chover ou não vai chover, nós queremos olhar o dia, como ele está. Queremos ver à noite, temos e gostamos de, quando o céu está estrelado, olhar e contemplar a beleza das estrelas, aquela lua maravilhosa. Quando perdemos alguma coisa em determinado lugar, nosso olhar parece que sofre um zoom natural. Nós queremos desvendar, nós queremos vislumbrar, nós queremos distinguir cada espaço para achar aquilo que foi perdido. Quando estamos um pouco perdidos nós mesmos em determinado lugar, principalmente no trânsito, como uma cidade como essa de São Paulo, e achamos que perdemos a entrada e queremos uma referência, o nosso olhar se volta para tudo, para ver se achamos algo que nos dê uma direção. Como é importante o olhar. Jesus aqui, ele está fazendo missões com seus discípulos. E ele está percorrendo todas as cidades com ele. E nesse percorrer, não só grandes cidades ou pequenas cidades, povoados, ele estava ali pregando a palavra, pregando o evangelho do reino, curava os enfermos, libertava cativos, endemoniados, restaurava a paz, a alegria. Também era confrontado, pessoas olhavam para Jesus de formas diferentes. Alguém o via como Senhor, outros o via como alguém que podia curar e aliviar uma dor, uma preocupação. Outros olhavam para Jesus com ódio, desprezo.
Mas aqui Jesus, percorrendo todos os caminhos de cidades e povoados, pregando e curando, o versículo 36, que é a base do que nós vamos falar nesta noite aqui, de forma muito rápida e direta, é quando Jesus nos mostra o seu olhar. É o olhar de Jesus que interessa à igreja. Jesus não está preocupado como você olha para Ele. A igreja não deve ficar preocupada. Nós temos que olhar como Jesus olha a igreja. Olha o mundo, olha o campo missionário, olha a seara que é grande. E o verso 36 diz: vendo ele as multidões. É tão interessante isso, irmãos, que quando nós olhamos para as grandes cidades, os grandes centros, não falta multidões para serem olhadas. Nós vemos gente para tudo que é jeito, né? Você está lá no norte do país, você está andando na Transamazônica, você fica torcendo para ver gente. Quantas viagens, irmãos, eu já fiz nesses 31 anos de trabalho missionário no Brasil, principalmente na Junta de Missões Nacionais, que tinha hora que você andava, tanta estrada de chão, e você, eu não sei se eu estou certo, não aparece ninguém. Uma alma, apareça aí uma alma para que eu possa perguntar algo que ela possa me orientar se eu estou no caminho certo. Jesus mostra que entre cidades e povoados, Ele chama a sua igreja a olhar como Ele. E a palavra do Senhor diz que Jesus, vendo Ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam, leia comigo, aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Em primeiro lugar, irmãos, o olhar de Jesus, o aprender a olhar como Jesus, é que o olhar de Jesus nos revela a realidade humana. O homem sem Cristo, o homem sem aquele que é o bom pastor das ovelhas, o homem que não reconhece o bom pastor como seu Senhor, cuidador, preservador, aquele que doou-se, como diz lá em João, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Quando olhamos como Jesus olha, contemplamos que esta multidão, o homem sem Deus, está aflito, está exausto, aflito, angustiado, cheio de medos, apavorado, encurralado, se sentindo sem saída, incapaz, impotente, exausto, cansado, sobrecarregado, exaurido. Esta é a visão que a igreja precisa ter dos aflitos e cansados e exaustos. O convite de Jesus a nos convidar a olhar para o homem e a sua dura realidade sem Ele como Salvador, o mesmo que está lá em João capítulo 4, quando aquela mulher de Sicar samaritana sai a evangelizar, sai a anunciar Jesus naquela cidade, e eles se aproximam de Jesus. No versículo 35, Jesus chama os seus discípulos e diz: erguei os vossos olhos e vede os campos que já branquejam para a ceifa. O olhar de Jesus nos ensina, em primeiro lugar, queridos irmãos e irmãs, igreja de Cristo, onde quer que você esteja, independente do tamanho da sua cidade, multidões e multidões precisam conhecer Jesus, o Supremo Pastor, precisam conhecer aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que nos substituiu na cruz do Calvário, derramando o seu sangue para nos purificar, nos alcançar, nos regenerar, nos transformar em filhos, tirando-nos das trevas para a sua maravilhosa luz. Olhar como Jesus olhava, irmãos, esse deve ser a forma que eu e você, como igreja,
devemos ver e olhar a multidão, perceber a multidão. Quantas pessoas às vezes sentam do nosso lado no coletivo, no ônibus, no metrô, em uma viagem de avião, e às vezes é alguém tão aflito, está do meu lado, está ao meu alcance. Quantas pessoas o Senhor tem proporcionado a sentar do teu lado, conviver contigo, quer no trabalho, quer até mesmo nas suas redes sociais. E você que tem muitos seguidores, você que tem muitos curtidores, você tem que olhar para essa multidão e dizer assim: são aflitos e exaustos. E eu preciso olhar para ela com o olhar de Jesus, porque o olhar de Jesus revela a fragilidade humana. Calvino nos ensina isso como os reformadores, que na queda o homem caiu completamente, o que nós chamamos de depravação total do homem. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eles precisam ser alvo do nosso olhar, para que eles possam ser alcançados, porque assim Jesus nos ensina: percorria Jesus todas as cidades e povoados. No meio do caminho Jesus encontra gente, na entrada das cidades Jesus encontra gente aflita, exausta, endemoniada, famintas. Mas em segundo lugar, irmãos, Jesus também nos ensina, não somente o seu olhar revela a verdadeira situação humana daquele que não tem Cristo como Senhor, é uma ovelha sem pastor, como diz a própria Escritura que acabei de ler. Aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E em segundo lugar, o olhar de Jesus, irmãos, nos ensina também, porque ele revela a empatia de Jesus pelos aflitos. Irmãos, missão não se faz só com visão. Missões tem que se fazer com o coração. Jesus vê e sente. Muitas vezes a igreja até vê, mas não sente. Muitas vezes a igreja até vê. Traz histórias, cantam hinos, fazem eventos. Mas, irmãos, os aflitos estão lá fora. Os aflitos muitas vezes estão dentro da nossa própria casa. Tão próximo de nós. Mas a palavra do Senhor diz de forma tocante: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. O coração de Jesus, a compaixão de Jesus, é a misericórdia de Jesus. Misericórdia é a junção de miséria com coração, córdia. É quando nós sentimos no coração a miséria do que o homem se encontra, ou daquela situação que acabamos de ver. Quantas vezes nosso coração fica quebrado, cortado, quando contemplamos um acidente, quando contemplamos uma criança que é chamada, que está hospitalizada, e que nós não entendemos o porquê de tantas coisas, o luto que chega à nossa porta, às vezes até com coisas menores, um bichinho que se perdeu. Amados, o Senhor nos ensina que o olhar de Jesus revela a situação caótica, a fragilidade, a impotência da raça humana, sem reconhecê-lo como Senhor e pastor da sua vida. Mas também a amá-los, a sentir a sua dor, o seu desespero. Uma ovelha sem pastor é uma presa fácil para predadores. Uma ovelha sem pastor, ela não tem rumo. Ela não é um animal que vai para o faro. Ela precisa ser cuidada, ela precisa ser vigiada, ela precisa ser alimentada. Como é gostoso para a igreja de Deus, como foi gostoso para o salmista recebendo divina inspiração para compor o Salmo 23, que coisa maravilhosa: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que coisa
Ele vai prover tudo o que eu preciso. Ele diz, deitar-me faz em verdes pastos. Ele cuida, Ele me alimenta. Ele me mantém junto às águas de descanso e tranquilas. Ele mata a minha sede. E quando o perigo vier, não temerei nem em vale de sombra e de morte, porque Ele está comigo. O seu cajado, o seu bordão, a sua proteção é o meu consolo. Mas quantos podem dizer isso de Jesus? Vendo Ele as multidões, compadeceu-se delas. Irmãos, a cruz do Calvário é o ápice do amor de Deus por nós. É esse bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, no lugar das ovelhas. Toda a ira da justiça de Deus recaiu sobre a cruz do Calvário. A palavra do Senhor diz que como ovelha muda, Ele foi levado. Foi por amor que Ele se entregou na cruz. Ele diz, ninguém tira minha vida, eu a espontaneamente a dou. O olhar de Jesus revela toda a miséria da situação humana sem tê-lo como pastor. O olhar de Jesus revela toda a sua empatia e amor pelos perdidos, aflitos e exaustos. Há muita gente exausta andando de Ferrari, meu querido irmão e irmã, morando em endereço caro, vestindo roupa de marca, quem sabe até pulando atrás de um trio elétrico, cheio de euforia. É desespero, é agonia. Não adianta apenas olharmos com olhar de repreensão, mas de pessoas que estão perdidas, exaustas, não sabem o que fazem, estão insensatos, não acreditam na existência de Deus. Nós devemos olhar assim como Jesus nos ensinou a olhar. Em primeiro lugar, o olhar de Jesus revela a verdadeira situação da desgraça humana, sem tê-lo como bom pastor, como pastor e salvador. O olhar de Jesus revela todo o seu amor e empatia pelos aflitos e a sua condição. Mas também, em terceiro lugar, o olhar de Jesus revela a solução. Coisa maravilhosa, irmãos. A palavra do Senhor, ela só não coloca problemas para nós. Ela só não coloca desafios para nós. Mas a palavra do Senhor, ela entrega o desafio e ela aponta a solução. Olha que coisa linda. Jesus diz à sua igreja, maravilhoso, coisa linda. Diz assim o versículo 37 e 38. E então se dirigiu a seus discípulos, que é a sua igreja. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Irmãos, esses aflitos e exaustos só serão alcançados por trabalhadores da seara do Senhor. Por aqueles que enxergam o desafio como sendo seu próprio desafio. O olhar de Jesus, ele revela para nós a solução, o caminho. Primeiro caminho, eu sou um trabalhador. Primeira solução ali que ele está apontando para resolver o problema. Eu sou um trabalhador. Você é um trabalhador. Nós somos trabalhadores. A segunda coisa que o olhar de Jesus revela aqui, irmãos, na solução, é que a seara é dele, é do Senhor. Eu sou um trabalhador, Ele é o Senhor da seara. Então, eu e você somos trabalhadores do Senhor. E terceiro, irmãos, é Ele que levanta os trabalhadores. Nós precisamos orar, irmãos, pelos perdidos e pecadores.
Em nossas reuniões de oração, muitas vezes, nós temos tantos pedidos para o Senhor, uma lista enorme. Mas quantas vezes você tem pedido por aquele parente seu que está caminhando longe do Senhor? Aquele amigo de infância que você gosta tanto dele, que você tem alegria que enche teu coração quando vocês estão juntos, conversando, relembrando coisas da vida. Vizinho, o teu condomínio, no teu trabalho, pessoas que você também não conhece. Quando eu olho João 17 e vejo na oração sacerdotal de Jesus, Jesus ora e diz assim, não somente por esses. Que coisa linda, Jesus já começa a orar por mim ali, e ele diz, por todos aqueles que hão de crer. O Senhor nos ensina, irmãos, que não basta olhar e enxergar a realidade humana, de não tê-lo como Senhor e Salvador de sua vida, de olhar e ver a sua empatia, o seu amor, que possa também invadir o nosso coração e gerar em nosso coração empatia e amor por esses aflitos, perdidos, pecadores. Mas acima de tudo, o olhar de Jesus nos revela a sua própria solução. A seara é dele, somos trabalhadores dele, é ele que dá trabalhadores, cabe a nós rogarmos a ele. O texto diz de forma muito clara, rogai pois ao Senhor da seara, é dele que mande trabalhadores para a sua seara, que é dele. Que Deus nos ajude a olhar com o olhar de Jesus. Lembre-se que a palavra do Senhor também nos exorta, quando diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar. O Senhor tem olhado para a igreja, e a palavra do Senhor diz que o Senhor conhece a sua igreja, conhece cada um dos seus trabalhadores, conhece cada um dos seus, inclusive para dar conforme as suas próprias ações. Qual tem sido o olhar de Jesus para a sua igreja, irmãos? E qual tem sido o olhar da igreja? É o mesmo de Jesus? Hoje lá na cidade de Salvador, na comemoração dos 150 anos da Igreja Presbiteriana na Bahia, o pastor Ival trouxe a palavra às 15 horas, mais ou menos, e uma das coisas que ele falou ali é que igreja não tem missão. A missão sempre é de Deus. A igreja cumpre. Porque Deus não tem uma missão e a igreja tem outra. A missão é dele. Cabe a nós cumprirmos a missão. Que Deus nos ajude e que possamos, conforme vimos na palavra do Senhor, a esses aflitos, o convite de Jesus, finalizando, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Vamos louvar ao Senhor.